Eu faço parte do único grupo minoritário que existe. Então é óbvio que tudo aquilo que não sou eu é um grupo hegemônico. E também é claro que eu não posso ser chamada de preconceituosa em nenhuma instância, até porque, né, eu sou a minoria. Eu. Eu. Eu já disse eu? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Lívia Zarutti, Tiesita e várias outras trans aí com quem a Lívia Zarutti tem brigado, tem, né? Sei lá. Enfim, feito o que ela sabe fazer de melhor: atormentar. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, né? Lívia Zarutti é uma influencer já bastante antiga aqui na plataforma do YouTube e em outras plataformas também, né? Porque ela não milita só no YouTube. E sim, eu disse milita, porque a Lívia Zarutti ela é militante. Ela é militante dela mesma, eu diria, porque ela é muito versada em pautas negras, né, em pautas raciais, porque a própria é uma mulher preta, retinta, como ela bem gosta de ressaltar o tempo inteiro, e ela fala muito sobre questões raciais. Ela fala isso de pontos, assim, meio esquisitos em diversos momentos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ela milita muito pelas pautas raciais, enquanto uma mulher negra de pele retinta. Só que a Lívia Zarutti, ela age como se apenas ela fosse minoria. Como se apenas minorias iguais a ela fossem de fato minorias. E de uns tempos pra cá ela tem elegido pessoas trans como um alvo dela, né? Assim como, enfim, várias pessoas conservadoras têm feito, apesar da Lívia não se considerar conservadora. E ela elegeu pessoas trans como um alvo dela, e toda crítica que fazem a respeito dela, toda vez que apontam a transfobia inerente no seu discurso, ela se esconde atrás da racialidade e taxa a pessoa de racista. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Tem um vídeo um pouquinho mais antigo aqui no canal, eu não lembro se é do ano passado ou do ano retrasado, em que eu falei sobre pessoas que fazem parte de grupos minoritários também serem agentes de preconceito diversas vezes, né? Que eu falava sobre essa visão que pessoas têm de que minorias não erram, enfim. Esse vídeo, se você não assistiu ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima. E é um vídeo que conversa bastante com Lívia Zarutti. Com quem é Lívia Zarutti? A primeira vez que eu me deparei com um vídeo da Lívia Zarutti foi de uma época que ela tava tendo uma treta com a Gabi Oliveira, que tem um canal no YouTube que antes se chamava de Pretas e agora o nome do canal é o nome dela mesmo, Gabi Oliveira. E elas tiveram uma briga, assim, inerente à pauta racial, porque a Gabi, né, como o próprio nome do canal dela sugeria, de pretas, ela também é uma mulher negra, e ela falava e ainda fala bastante sobre racialidade. E elas tiveram várias tretas ali, porque a Lívia Zarutti, ela menospreza muito pessoas negras que não são retintas que nem ela. Ela faz isso o tempo inteiro, ela já fez vários vídeos falando de outras pessoas negras de forma depreciativa, falando que essas pessoas estavam chorando à toa e coisas do tipo, porque eram pessoas que a Lívia não considera tão negras quanto ela. E de fato, né, se a gente for falar de colorismo, tem toda aquela questão de que a pessoa negra de pele mais clara ela vai sofrer menos preconceito do que a pessoa negra de pele mais retinta. Enfim, não sou a melhor pessoa para falar de colorismo aqui com vocês, só tô contextualizando que a Lívia Zarutti ela é uma pessoa um pouco problemática mesmo dentro das pautas que ela defende, das pautas raciais. Então, o que dirá quando ela começa a querer falar de outras pautas? E ela já foi criticada muitas vezes na internet justamente por causa de posicionamentos esquisitos que ela tem a respeito de diversos grupos minoritários. Só pra vocês terem uma ideia, no ano passado mesmo, ela fez um vídeo criticando muito a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso. Na verdade, não criticando, atacando mesmo, porque a Giovanna Eubank chorou com o filme da Pequena Sereia, porque a filha dela estava se vendo representada, e a Lívia Zarutti começou a falar que a Giovanna e o Bruno Gagliasso, eles ficam usando as crianças deles para se apropriar de uma pauta que não é deles, e ela fez isso, sim, em forma de ataque mesmo. Então a gente está falando de uma pessoa bastante controversa dentro da internet. Acontece que a Lívia começou a querer falar sobre transgeneridade. Eu não peguei exatamente qual foi o primeiro momento em que ela falou sobre transgeneridade. Eu sei que ela falou bastante sobre a Maya Massafera e fez várias críticas à Maya Massafera, e a partir disso, outras pessoas trans foram reagindo aos vídeos da Lívia Zarutti falando sobre a Maya Massafera. Isso foi virando uma bola de neve, porque
A Lívia falava sobre a Maia, depois alguém reagia a Lívia falando sobre a Maia. Aí a Lívia reagia, essa pessoa reagindo, ela falando. E isso foi se criando, assim, uma enxurrada de conteúdos pautando transfobia, conteúdos destilando transfobia, vindos da Lívia Zarutti. Apesar de que ela odeia que fale que ela é transfóbica, né? Ela não gosta nem de ser chamada de cisgênero. E dentro disso, ela acabou também falando da Tiessa, porque a Tiessa fez um vídeo, né? A Tiessa do canal Tiesita, fez um vídeo justamente rebatendo várias das transfobias que a Lívia Zarutti estava soltando. E aí a Lívia Zarutti começou a atacar a Tiessa de forma assim, um pouco mais sistemática. Ela fez alguns vídeos falando da Tiessa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Mas esse vídeo eu não tenho o intuito aqui de falar com a Lívia Zarutti, então não vou estar me dirigindo a ela. Eu estou me dirigindo a vocês que estão assistindo esse vídeo, porque a gente vai pontuar aqui algumas coisas que a Lívia Zarutti disse ao longo desses vídeos. Eu não assisti todos os vídeos porque pra mim é bastante cansativo assistir os vídeos da Lívia Zarutti, porque em vários momentos parece que ela só tá jogando jargões e frases prontas e muitas vezes fica desconexo o que ela tá falando com o que tá acontecendo. Tem um vídeo em que do nada ela pega um chip e começa a falar sobre esse chip e que aquilo é poder político porque ela agora consegue gravar e que isso é incomum na periferia e tudo mais, e um assunto que não estava sendo pautado dessa forma naquele momento. Então, enfim, é um pouco confuso assistir os vídeos da Lívia Zarutti. E eu tô dizendo que esse vídeo não tem o intuito de falar para a Lívia Zarutti, porque ela não aceita a opinião de ninguém, ela não aceita apontamento de ninguém, e ela é a pessoa que nunca erra, ela é a pessoa que está acima de todos, ela é a pessoa que, né, dita como que o mundo funciona, pelo visto. Então eu, Samantha, não teria absolutamente nada para ensinar para alguém como Lívia Zarutti, mas talvez eu tenha alguma coisa para acrescentar para você que tá me assistindo aqui. Algumas das coisas que a Lívia Zarutti ela aponta muito em cima de mulheres trans, que é basicamente o que ela mais fala, é sobre nós sermos um grupo hegemônico. Ela fala disso constantemente nos vídeos dela. Ela nos classifica enquanto um grupo hegemônico, enquanto homens brancos de classe média a classe alta, que estão querendo roubar os espaços de mulheres como ela. Porque ela não diz mulheres cisgênero, ela diz mulheres de verdade. Se você tá achando esse tipo de discurso muito parecido com o tipo de discurso que bolsonaristas usam para falar de pessoas trans, você tá completamente correto. Porque sim, esse é exatamente o mesmo discurso que é usado por bolsonaristas. A Lívia ela não é bolsonarista, até onde eu sei, mas ela usa exatamente o mesmo discurso, que é aquele mesmo discurso que também é usado por feministas radicais. E aqui é que eu acho que tem muita intersecção entre a Lívia Zarutti, feministas radicais, e conservadores. Até porque, né, conservadores feministas radicais já são quase que uma coisa só. E Lívia Zarutti também está se tornando aí uma coisa só com eles. Vamos nos ater aqui ao que seria grupo hegemônico. Quando a gente fala sobre grupo hegemônico em sociologia, a gente está falando sobre aquele grupo que é dominante, aquele grupo que ele predomina sobre os outros, que dita as regras em cima dos outros grupos, é aquele grupo que é o grupo opressor, aquele grupo que realmente subjuga as demais pessoas. Bom, eu não sei em qual mundo que Lívia Zarutti está, mas quando a gente está falando de mulheres trans, a gente está falando de um grupo que está bem longe de ser um grupo hegemônico. A gente está falando de pessoas que têm uma expectativa de vida de metade do restante da população, um grupo de pessoas que não conseguem emprego formal, um grupo de pessoas que ainda nem têm pleno direito de usar um banheiro público. Então a gente está falando de um grupo de pessoas que está bem à margem da sociedade. Um grupo de pessoas que apenas nos últimos 20 anos tem começado a conquistar mais espaço aqui no Brasil. Porque sim, antes a gente já tinha algumas figuras como Roberta Close, mas a gente não tinha nenhum direito garantido. A gente não tinha absolutamente nada para nos agarrarmos. E a gente agora tem, pelo menos, direito ao nosso nome, a gente tem direito às cirurgias que nós necessitamos. E agora, né, não está tudo concentrado em uma Roberta Close, em uma Nani People, em uma Rogéria. A gente tem pessoas trans aí em vários pontos de mídia, inclusive, né, com o advento da internet, isso foi bastante possível. A gente agora aparece em novela e tudo mais. E esse tipo de coisa só começou a acontecer mesmo nas últimas 2 décadas. Então, assim, como é que a gente pode ser um grupo hegemônico se apenas há 20 anos que a gente começou a conquistar direitos? E ainda assim a gente ainda está muito atrás em questão de políticas públicas do que vários outros grupos. Como é que a gente pode ser um grupo hegemônico com números tão alarmantes, inclusive de expectativa de vida? Então, não, nós não somos um grupo hegemônico.
Mas como a Lívia Zarutti e pessoas como ela nos enxergam enquanto homens, ela enxerga na gente todo esse privilégio masculino. Só que mulheres trans não têm privilégio masculino. Inclusive, a própria Lívia Zarutti, ela ressalta isso inúmeras vezes nos seus vídeos, quando ela fala que se uma pessoa trans, se uma mulher trans chegar em uma periferia e exigir, sei lá, ser tratada com pronomes femininos e tudo mais, ela vai apanhar. Algo que não é assim que se traduz, porque a periferia ela é composta de pessoas diversas. Existem muitas pessoas trans na periferia, existem muitas pessoas LGBT na periferia, existem muitas pessoas na periferia que vivem diversidades de gênero muito grandes mesmo. As pessoas, quando falam de periferia, elas colocam ali na cabeça delas, né, o que seria aquele periférico hipotético. Só que, gente, a periferia é muito ampla. Inclusive, existem inúmeras periferias diferentes, existem inúmeros modos de se viver a periferia. Então, não é bem assim como ela fala. Se eu chegar numa periferia vestida do jeito que eu tô vestida e falar com as pessoas e dizer que os meus pronomes são femininos, explicar o que é transgeneridade para as pessoas, a maioria das pessoas que estão ali vão entender o que eu tô falando, elas não vão me bater, a não ser que eu desrespeite elas de alguma forma. Mas eu falar, ah, então, me trata no feminino, não é um desrespeito, e as pessoas da periferia, elas entendem isso. E eu sei disso porque eu converso com pessoas da periferia constantemente. Mas enfim, na cabeça da Lívia Zarutti, se você é uma mulher trans, você tem todo o privilégio masculino, você é um homem de um grupo hegemônico. Mas ao mesmo tempo, você não pode exercer esse privilégio masculino, porque se você falar com as pessoas, você vai apanhar. Então, não faz muito sentido. Ela mesma se contradiz quando ela nos coloca enquanto esse grupo, ao mesmo tempo que ela diz que a gente vai apanhar se a gente se comportar como nós nos comportamos na internet e fora da internet. E a maior parte das pessoas trans de fato estão na periferia. 90% de nós não tem acesso a emprego formal. Isso quer dizer que muitas dessas estão sim vivendo na periferia. Muitas dessas estão, muitas vezes, se prostituindo no centro das cidades, mas vivendo na periferia. Dependendo da cidade, né, às vezes o centro é até o local mais periférico que tem. Mas enfim, as pessoas trans, elas vivem em diversos ambientes, inclusive na periferia. E em diversos momentos, a Lívia Zarutti fala sobre questão de banheiros, falando que mulheres trans, se elas entrarem no banheiro... Na verdade, ela não fala mulheres trans, né, gente? Ela usa palavras chulas. Inclusive, ela fala muitas coisas, assim, absurdas que eu não vou me ater muito nesse vídeo, não. Mas ela fica falando sobre como se mulheres trans usarem banheiros femininos vão colocar os genitais pra fora e tudo mais, né? Ela fala como se pessoas trans fossem fazer orgias no banheiro, né? Inclusive, ela fala sobre glory hole. Se você não sabe o que é glory hole, você pesquisa na internet, mas seria basicamente um buraco na parede pra uma pessoa colocar o pênis dela pra outra chupar. Isso, bom... Ai, gente, isso é uma coisa muito gay culture, isso não tem muito a ver com pessoas trans. Mas a Lívia Zarutti, ela fala como se a presença de mulheres trans em banheiros femininos fosse colocar esse tipo de coisa acontecendo, fosse colocar buracos dentro de banheiros femininos para que uma mulher trans colocasse o seu pinto naquele buraco para afrontar a mulher que estivesse no outro banheiro, a mulher cisgênero que estivesse no outro banheiro. Gente, isso daí parece muito com o quê? Parece muito com o Bolsonaro falando de uma madeira de piroca indo ser distribuída, né, aí pelo MEC e tudo mais. Parece muito esse tipo de coisa, porque é o mesmo modus operandi desse tipo de fake news, apelando para um moralismo, distorcendo coisas e inventando coisas em cima. Então, assim, mulheres trans querem entrar em banheiros femininos? Sim, mulheres trans querem entrar em banheiros femininos, por uma questão de segurança e por uma questão de, né, psicológica também. Você tá em um espaço que é o espaço que te pertence. Só que a Lívia, ela pega isso pra distorcer como se mulheres trans fossem fazer orgias em banheiros. Ela fala disso como se os banheiros femininos eles não fossem separados por cabines, os banheiros coletivos femininos, né? Eles não fossem separados por cabines. Ninguém costuma ver o genital de ninguém quando entra dentro de um banheiro feminino. No banheiro masculino, sim, que tem mictórios e tudo mais. Em banheiros femininos não tem mictórios, então assim... Não, ninguém vai precisar ver o pênis de uma mulher trans, essa mulher trans entrar no banheiro. E não é pegando um caso específico que você vai provar isso, porque a gente também tem vários casos de mulheres cisgênero fazendo coisas absurdas dentro de banheiros femininos, mas esses casos, eles
deveriam ser o suficiente para você tirar o direito de mulheres cisgênero? Não, não deveriam, porque isso não faz o menor sentido. E uma outra coisa é que a Lívia não aceita ser chamada de cisgênero, ela não aceita o termo cis de forma alguma, e ela trata o termo cis como se fosse um xingamento, como se fosse um palavrão, porque na mente dela existe apenas um tipo de mulher, e esse tipo de mulher é o tipo de mulher que ela é. Mas eu queria lembrar que não existe só um tipo de mulher, e aqui eu não tô falando nem apenas das mulheres trans aqui para poder nos incluir no grupo mulheres. Eu tô falando sobre diversas formas de leituras do que é uma mulher. Algumas décadas atrás, por exemplo, mulheres negras não eram consideradas mulheres. Tem até aquele discurso super famoso da Sojourner Truth, que eu já até mencionei ele aqui para vocês algumas vezes, que é um discurso em que ela fala justamente sobre ela não ser lida enquanto uma mulher na sociedade. Aquela sociedade que ainda tinha o apartheid na época em que ela fez aquela fala. Então, mulheres negras durante muito tempo não foram vistas enquanto mulheres. Elas tinham que usar banheiros separados, inclusive, né? Elas eram vistas apenas como um objeto ali, como uma serviçal. Isso quer dizer que essas mulheres, elas não eram mulheres de fato? Não. Elas eram mulheres de fato, elas continuam sendo mulheres de fato, e hoje as sociedades reconhecem elas enquanto mulheres. Mas se você fosse pegar um entendimento do que era uma mulher naquela época, esse entendimento não incluía mulheres negras. Não incluía mulheres como a própria Lívia Zarutti. Então, o termo mulher, ele é um termo que ele precisa acompanhar o momento em questão. Ele precisa acompanhar a década, o tempo em que ele está sendo falado. E hoje em dia, mulheres trans são incluídas no escopo de mulheres, né? Tanto que aqui no Brasil você consegue retificar os seus documentos se você for uma pessoa trans. E os meus documentos aqui, né, enquanto brasileira, eles são reconhecidos como femininos. A minha certidão de nascimento diz que o meu sexo é feminino. Isso porque eu retifiquei os meus documentos. Então, o entendimento do que é mulher, ele muda ao longo do tempo. Os grupos de mulheridade, eles não são grupos hegemônicos, eles não são grupos, sabe, sólidos ali, que existe apenas aquele grupo e todas as mulheres são iguais. Não são. A gente tem diversos recortes de classe, diversos recortes de racialidade, a gente tem diversos recortes de formatos de corpo, a gente tem diversos recortes, inclusive, de cisgeneridade, de transgeneridade, dentro do escopo do que é uma mulher. E isso é muito importante de se ter em mente, porque quando você rejeita uma nova nomenclatura, sei lá, mulheres brancas, há muito tempo atrás, elas rejeitavam também que tivesse uma separação entre mulheres negras e mulheres brancas, assim, quando você ia falar sobre determinados pontos. Inclusive, até hoje, existem alguns grupos de feministas que não reconhecem que as opressões que mulheres negras sofrem são opressões diferentes das que mulheres brancas sofrem, porque elas querem colocar tudo no mesmo grupo de mulheridade, mas nunca vai estar no mesmo grupo de mulheridade. As opressões que mulheres negras sofrem são muito mais intensificadas do que as opressões que mulheres brancas sofrem. Isso é uma coisa óbvia, então precisa sim ter um termo para distinguir as opressões de mulheres negras das opressões de mulheres brancas. Isso quer dizer que elas vão deixar de ser mulheres? Quer dizer que as brancas deixam de ser mulheres quando começam a ser classificadas enquanto mulheres brancas para poder determinar um ponto de privilégio que elas estão na sociedade? Não, elas continuam sendo mulheres, sendo lidas enquanto mulheres, mesmo que existam mulheres negras pautando isso e sempre pontuando que uma mulher branca é uma mulher branca. As opressões que a mulher branca sofre são diferentes das opressões que a mulher negra sofre. Então, quando nós, mulheres trans, falamos sobre mulheres cisgênero, a gente também está fazendo algo semelhante. A gente está dizendo que esse determinado grupo de mulheres não sofre das mesmas opressões que nós, mulheres trans, sofremos. Nós estamos nos colocando enquanto mulheres sem tirar o espaço de mulheres cisgênero do termo mulher. A gente simplesmente está colocando um marcador a mais para classificar quais são os tipos de vivências e de opressões que esses grupos sofrem. E nós, pessoas trans, sofremos opressões que estão ali junto das opressões que mulheres sofrem, mas a gente também sofre opressões distintas que vêm da transgeneridade, opressões de transfobia que mulheres cisgênero não sofrem. Então, por isso que a gente classifica dessa forma, por isso que a gente diz mulheres cisgênero. É um marcador, e apenas isso. E você pode não gostar desse marcador, você pode, mas esse marcador existe para ter uma comunicação social. Esse marcador está ali por um motivo social. E você pode não gostar dele, mas ele faz sim sentido na sociedade em que nós vivemos.
há décadas e décadas e décadas atrás, isso poderia não fazer sentido. Porque há décadas e décadas e décadas atrás, mulheres trans não tinham nenhum espaço na sociedade e, portanto, não eram nem reconhecidas enquanto mulheres. Se não eram reconhecidas enquanto mulheres, não precisava se classificar entre mulheres trans e mulheres cis. Da mesma forma como há décadas e décadas e décadas atrás, não precisava pontuar que uma mulher branca é uma mulher branca. Porque as mulheres brancas eram as únicas mulheres, enquanto as mulheres negras, elas não eram consideradas mulheres. Em um dos vídeos, tem até um momento em que a Lívia Zarutti, ela fala sobre estarem querendo obrigá-la a se aceitar enquanto uma pessoa cis, enquanto esses homens não se aceitam enquanto homens e não aceitam serem chamados de homens. Colocando em pé de igualdade ali, você tem uma atitude transfóbica, que é tratar uma mulher trans enquanto um homem, que é algo que a Lívia Zarutti faz questão de reforçar em todos os vídeos dela. Ela sempre trata mulheres trans no masculino, né? E você querer colocar isso em pé de igualdade com você classificar uma mulher cisgênero enquanto cisgênero, sendo que você não tá negando nenhuma identidade dessa mulher. Você só tá colocando um marcadorzinho a mais. E agora a gente vai chegar na parte de se esconder atrás das pautas raciais. Porque a Lívia Zarutti, ela fala todas essas coisas a respeito de pessoas trans de forma muito incisiva, de forma muito escrota mesmo, né? Porque ela fala umas coisas ali que são bem pesadas, né? Sobre mulheres trans e tudo mais. E ela fala todas essas atrocidades, mas quando uma pessoa trans rebate isso, ela taxa essa pessoa trans de racista, mesmo que essa pessoa não tenha pautado em nenhum momento a racialidade da própria Lívia Zarutti. As pessoas no máximo falam, velho, você faz parte de uma minoria também, por que você tá sendo assim? E a Lívia Zarutti, ela já fala que isso é um ataque contra ela por ela ser negra. Ela fala que as pessoas não toleram a existência dela por ela ser negra, e ela trata as pessoas como racistas, simplesmente por elas estarem ali, sabe, rebatendo posicionamentos transfóbicos da Lívia Zarutti. E aqui, gente, é total você se esconder atrás de uma pauta. Seria como se eu, Samantha, por ser trans, eu pegasse qualquer tipo de crítica que fazem em cima de mim e taxasse a pessoa de transfóbica. Quer dizer, se a pessoa me criticou por eu ter falado, sei lá, que eu não gosto de jiló, porque eu não gosto de jiló mesmo não. E eu falei, eu não gosto de jiló, e a pessoa me criticou falando que, sei lá, eu não gostar de jiló é um problema, e eu vou lá e falo, você só disse isso por você ser uma pessoa transfóbica. Sabe? É isso que a Lívia faz. Ela destila transfobia o tempo inteiro, ela não respeita o gênero de nenhuma pessoa trans, mas quando ela é interpelada quanto a isso, quando as pessoas falam, velho, você tá sendo transfóbica, olha o que você tá fazendo, é um completo absurdo o que você tá dizendo, ela diz que aquela pessoa é uma pessoa racista. Ela diz que aquela pessoa, ela faz parte de um grupo hegemônico de homens brancos e que ela está sendo racista. Então a Lívia, ela acha que por ela ser uma mulher preta, ela tem total poder, ela tem total respaldo pra poder, sabe, ser preconceituosa com quem ela bem entender. Ela acha que o fato dela fazer parte de um grupo tão minoritário, de um grupo que sofre tanto na nossa sociedade, dá a ela um respaldo para ela atacar qualquer outro grupo social que ela quiser. Só que não é assim que o mundo funciona. Existem diversos tipos de grupos que sofrem opressão. Existem grupos de pessoas com deficiência, existem grupos de pessoas gordas, existem grupos de pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, né? Pessoas que são homens gays, mulheres lésbicas, enfim, pessoas bissexuais, pessoas transexuais. Existem grupos de pessoas que sofrem diversos tipos de opressões diferentes na nossa sociedade. E essas pessoas, elas não estão isentas de serem preconceituosas por elas fazerem parte de um grupo minoritário, assim como essas pessoas não estão sempre sendo preconceituosas quando elas criticam alguém que foi preconceituosa com elas. Isso não faz o menor sentido. E aqui eu não quero ficar fazendo bingo de quem sofre mais, de qual opressão que é mais forte do que qual, né? Isso não interessa, isso é um debate raso, é um debate pequeno, é um debate mesquinho, é um debate que não faz o menor sentido, porque no fim todas as pessoas que fazem parte de grupos minoritários estão sofrendo opressões distintas ali, e é isso que a gente tem que se ater. Mas a Lívia, ela interessa muito fazer esse tipo de coisa, sempre colocando ela como a parte mais basal, o grupo que mais sofre na nossa sociedade. E bom, mulheres negras, sim, é um grupo que sofre muito na nossa sociedade, mas não é o único grupo. E você ser uma mulher negra não te isenta de você ser preconceituosa com outras pessoas. Não isenta nem um pouco.
Existem mulheres negras que são capacitistas, existem mulheres negras que são homofóbicas, existem mulheres negras que são lesbofóbicas, bifóbicas, existem mulheres negras que são transfóbicas. No caso da Lívia Zarutti, ela é uma mulher negra que ela é transfóbica. Ela sofre todas as opressões dentro da nossa sociedade, que são opressões que afligem mulheres negras, mas ela perpetua diversos tipos de discursos transfóbicos que culminam em diversos tipos de opressão que mulheres trans e homens trans e pessoas não binárias sofrem na nossa sociedade. E assim como as feministas radicais brancas, elas não devem se esconder atrás da misoginia que elas sofrem no nosso mundo, na nossa sociedade, para elas atacarem pessoas trans, a Lívia Zarutti também não pode se esconder atrás da misoginia que ela sofre por ser uma mulher e nem atrás do racismo que ela sofre por ser uma mulher negra, para poder destilar ódio contra outros grupos minoritários, para poder destilar transfobia, para ficar tratando mulheres trans no masculino, para ficar debochando da gente, para ficar debochando das nossas vozes, para ficar debochando das nossas aparências. Porque quando a Lívia Zarutti faz isso, ela tá fazendo um esvaziamento de pauta. Ela tá pegando toda a pauta de racialidade, toda a pauta de misoginia, e ela tá esvaziando isso. Porque quando ela quer taxar qualquer pessoa que a critica de racista, ela tá esvaziando a pauta do racismo. Ela tá querendo se colocar como uma pessoa que teria uma imunidade, assim, pra poder falar as mais completas atrocidades por ela ser uma mulher negra. E qualquer discordância daquilo vira um ataque racista. Inclusive, ela, né, taxou o Bi-Quarentona de racista, falou que ele faz racismo recreativo por ele ter criticado ela também nessa questão, né, porque ele, enfim, criticou a forma como ela estava tratando a Tiessa, né. Então, é bastante complicado, né, é bastante complicado, é um esvaziamento de pauta absurdo, porque é aquilo, se tudo é racismo, então nada vai ser racismo, sabe? Pegando aqui uma frase bem genérica para exemplificar. Ela está esvaziando a pauta racial para poder ser transfóbica, para justificar a transfobia dela, para se colocar com um respaldo de transfobia, para colocar ali uma barreira de se você falar mal de mim, eu vou te taxar de racista. Então eu posso falar o que eu quiser, mas você não pode falar nada de mim, porque senão você é racista. Gente, isso é muito complicado. Isso acontece, tá? E não acontece só com a Lívia Zarutti. Isso acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que fazem parte de um grupo minoritário e que pega aquilo como uma barreira, assim, sabe? Como se aquilo desse pra elas um poder de poder falar o que elas quiserem. Mas não dá. Tem pessoas trans que se escondem atrás das pautas de transfobia para poder destilar outros tipos de preconceito. Existem pessoas que têm deficiências e que se escondem atrás da pauta capacitista para poder destilar outros preconceitos. Existem sim pessoas negras que se escondem atrás da pauta racial para poder destilar preconceitos, como a Lívia Zarutti está se escondendo atrás da pauta racial para poder destilar toda a transfobia dela. E bom, eu não pretendo que esse seja um de vários vídeos sobre Lívia Zarutti, tá? Eu espero muito que essa seja a última vez que eu falo aqui dela. É a primeira vez que eu falo dela aqui nesse canal e espero que seja a última vez também que eu venha falar dela. Até porque, né, eu não sei se a Lívia Zarutti, ela tá mentalmente bem. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, não é pra ir lá hatear ela, tá? Não é pra atacá-la de nenhuma forma. Ela não me parece estar mentalmente bem, sabe? Assistindo os vídeos dela, assim, tipo, não sei, ela fala coisas de forma muito desconexa em vários momentos, sei lá. Ela não me parece estar bem, psicologicamente falando. Não parece. Mas isso também não dá pra ela nenhuma imunidade pra ser escrota, né? Ela tá falando várias coisas que sim, são criminosas, porque LGBTfobia é crime, transfobia é crime, né? Então ela tá falando várias coisas criminosas e não é porque ela não esteja, talvez, psicologicamente bem, que ela possa falar as mais completas barbaridades do mundo, né? Definitivamente não é. Mas enfim. Eu espero que essa seja a última vez que eu vou falar da Lívia Zarutti aqui, porque eu não acho que a gente ficar fazendo vários vídeos a respeito dela e toda vez que ela fizer alguma movimentação transfóbica a gente fazer um vídeo pra rebater e tudo mais, eu não acho que isso seja benéfico pra nós, pessoas trans. Eu acho que isso é benéfico apenas para a Lívia Zarutti, que ela vai tendo cada vez
mais conteúdo para ela encher ali o YouTube dela, o TikTok dela, o Instagram dela, sabe? Isso só vai dando mais conteúdo para ela. Mas a gente em si, a gente tá ganhando muita coisa com isso não. Ela só tá conseguindo ali conversar cada vez mais com essa ala conservadora e talvez conseguindo votos, né? Já que ela disse que vai entrar na política. Se ela entrar na política, assim, eu vou ter que fazer mais vídeo falando dela, provavelmente, porque ela vai fazer umas coisas escrotas com o cargo que ela for, né, enfim, que ela conseguir. Enfim, né, então talvez eu vá ter que falar sobre ela algumas vezes. Mas eu não quero, tá? Não quero. Espero que esse seja o último vídeo que seja necessário falar da Lívia Zarutti. E é isso, né? É isso. Então você que assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo, diz se eu consegui ser coerente nesse vídeo, né? Porque, sei lá, o celular encheu, né? A memória do celular ficou cheia, então eu tive que pausar o vídeo pra poder tirar arquivo e tal. Isso tirou um pouco da minha linha de raciocínio, então não sei se eu consegui ser coerente aqui. Então comenta aí embaixo o que você achou disso. Comenta embaixo o que você acha sobre pessoas que se escondem atrás da minoria da qual elas fazem parte para poder serem preconceituosas com pessoas de outras minorias, né? E caso você não tenha o que comentar, manda só aquele emoji do morcego do engajamento, né? Manda aí o morcegão do engajamento, que assim, né, quanto mais comentários, mais o YouTube vai mandando o vídeo, vai recomendando o vídeo para as pessoas. E também não se esqueça de dar o seu like, porque isso também ajuda o YouTube a disseminar o meu conteúdo pela plataforma. E também se inscreva nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E não saiam por aí esvaziando pauta não, tá, gente? Não façam isso não. Pelo amor de Deus.